Meus amores, agora é a hora da nossa história. Isso mesmo, a nossa aula de princípios. E a história de hoje vem da Bíblia. Isso mesmo, lembra que o Tiago falou que as histórias da Bíblia aconteceram? São verdadeiras? Isso mesmo, foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. A história de hoje nós vamos falar sobre Samuel, o menino Samuel. Olha, você sabia que esse é o menino da promessa de Deus? Isso, através do profeta Eli. A mamãe dele chama Ana, e estava na frente do templo, na frente da igreja. Estava chorando, porque ela queria tanto um bebê. Ela via as crianças correrem e ela achava lindo. E ela queria muito um bebê e ela não tinha nenhum bebê na barriga dela. Então ela foi para frente da igreja, frente do templo, e começou a orar. Ela orou com tanta fé que ela chorava. É verdade. Senhor, eu preciso de um bebê. Dai-me um bebê, Senhor. Eu prometo que quando ele nascer eu vou dedicá-lo ao Senhor. E ela orava. E soluçava de tanto chorar. Até que o profeta Eli estava vindo lá distante e viu a moça chorando e falando sozinha. Ele pensou que ela estivesse, doidinha. Que ela tinha bebido, alguma coisa que não tinha feito bem. Isso mesmo, ele pensou que ela estava doidinha. Então ele chegou e falou assim: por que tá chorando, mulher? Vai pra sua casa, você tá chorando aí, parece que você bebeu. Aí ela: não, meu Senhor, eu estou orando ao Deus e eu tenho certeza que Ele vai atender a minha oração. Aí o profeta Eli disse assim: mulher, você acredita que Deus vai resolver, vai te dar um filho? Pode ir para sua casa, porque Deus vai te dar um bebê. Ana foi para casa e ela disse assim: olha, quando meu bebê estiver maiorzinho, eu vou trazer ele para te ajudar aqui no templo, porque ele vai ser dedicado ao Senhor. Ele vai fazer tudo para ajudar Jesus. E Ana cumpriu sua promessa. Ela foi para casa, passou o tempo, a barriguinha dela cresceu e lá dentro tinha um bebê. Isso, e o nome desse bebê chamou Samuel. Quando Samuel estava maiorzinho, Ana cumpriu a promessa dela. Levou ele novamente para o templo. Olha, levou ele novamente para o templo e disse assim: profeta, ele vai ficar aqui, cuidando da igreja, cuidando do templo, limpando, tirando a poeira, varrendo. E assim Samuel fez. Samuel fazia tudo com tanto carinho, né, Samuel? Samuel, ele limpava, tirava pó dos móveis da igreja, ele varria, fazia tudo isso sem reclamar. E ele fazia com muito carinho, porque tudo que ele fazia com capricho, fazia com amor, porque ele sabia que ele estava fazendo tudo isso para Deus. Samuel foi crescendo e continuou fazendo as coisas para Deus. Cuidava do templo com muito carinho. Olha, Samuel, ele sabia como era importante cuidar de tudo, deixar tudo com muito capricho, tudo limpinho, tudo com higiene. Isso mesmo, higiene significa o quê? Limpeza. Então Samuel fazia tudo, cuidava da higiene da igreja, do templo. Ele tirava a poeira dos móveis, ele varria, ele lavava o que precisava de lavar, deixava tudo organizado. Organizado significa no seu lugar. Isso mesmo, ele colocava tudo no lugar e ele fazia com muito amor e muito capricho. Samuel foi crescendo e ele viu que Samuel era muito dedicado. Dedicado significa o quê? Fazer com muito amor, capricho. Isso mesmo. Samuel foi fazendo tudo com muito capricho. Aí ele limpava as coisas tudo, preparava tudo com muito amor, muito carinho. Aí o Eli percebeu que aquele menino, realmente aquele menino Samuel, ele era dedicado e ele cuidava da higiene do templo como ninguém fazia. Sabe, Eli tinha 2 filhos e esses meninos não queriam cuidar nada de Deus não, eles só faziam bagunça. Mas Samuel era diferente. Ele fazia com muito amor, muito capricho, tudo o que precisava fazer. Ele varria com amor, ele limpava com amor,
tudo ele fazia com amor, porque ele fazia para o Senhor. O Senhor vê todas as coisas que nós fazemos aqui na terra. Ele está do nosso lado. Samuel sabia disso. Passou-se o tempo, chegou a hora dele dormir. Ele já tinha trabalhado durante todo o dia e chegou a hora de dormir. Aí ele foi, deitou em sua caminha e foi dormir. De repente, enquanto ele estava dormindo, ele ouviu uma voz assim: Samuel, Samuel. Ele acordou: oi, senhor Eli. Ele pensou que fosse o Eli. Correu até o Eli e falou: oi, senhor, o que o senhor quer falar comigo? Eu estava só ali dormindo um pouquinho. E o Eli também estava dormindo. Aí o Eli falou assim: volte dormir, menino. Não precisa, não te chamei. E Samuel foi dormir. Correu e foi dormir. Quando chegou lá, ele deitou de novo. Começou a pegar no sono. Ele ouviu a voz de novo: Samuel, Samuel. Ele correu lá no senhor Eli. Senhor Eli, o senhor me chamou novamente? Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi uma voz me chamando: Samuel, Samuel. Então eu corri e vim aqui ver se o senhor precisa de ajuda. Eli, que era o profeta de Deus, então percebeu: eu não chamei esse menino. E ele me disse que ouviu a voz 2 vezes. Eu já mandei ele dormir. O profeta Eli disse então: Samuel, volte para sua cama. Se você ouvir essa voz novamente, você diga: falai, Senhor, que seu servo ouve. Porque não foi eu que te chamei, foi Deus. Samuel então correu e foi deitar. Quando Samuel deitou, estava cochilando novamente. Ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. Então Samuel levantou e falou: falai, Senhor, que seu servo ouve. Ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Quando Samuel ouviu a voz pela 4ª vez, ele disse: fala, porque teu servo ouve, Senhor. Deus falou com ele, falou com Samuel e disse assim: a partir dessa noite, Samuel, você vai se tornar o profeta de Deus, um menino profeta. Samuel ficou tão feliz porque agora ele realmente estava à vontade de Deus, estava a fazer a vontade de Deus. Ele já cuidava do templo com muito amor e carinho. Agora ele também ia ajudar as pessoas com muito amor e carinho. Isso mesmo. O profeta Eli, ele não estava fazendo tudo direitinho não, sabe? Ele estava deixando os filhos dele fazer muita coisa errada na casa de Deus. E Deus não estava se agradando disso. Os meninos do Eli sujava tudo, bagunçava tudo, quebrava tudo, zombava de Deus até. E isso Deus não podia permitir. Já Samuel era um menino que honrava o papai e a mamãe. Ele obedecia ao papai e a mamãe. O menino Samuel também obedecia às vontades de Deus. Isso mesmo. Ele cumpria tudo o que Deus pedia. Ele era obediente. Já os filhos de Eli não. Eli então percebeu que Samuel estava agradando ao Senhor, que o Senhor se agradou de Samuel. E o Senhor não estava muito contente com as coisas que Eli estava fazendo. Mas Samuel, como ele cuidava do templo com muito amor, ele fazia tudo com muito capricho, ele obedecia à mamãe, ao papai e a Deus. O Senhor ficou feliz com Samuel e disse então: Samuel, você vai ser um profeta menino. Sabe o que isso quer dizer? Profeta significa falar de Deus para as pessoas, fazer o bem, falar do amor de Deus. Samuel então foi falar do amor de Deus para todas as pessoas, cuidar do templo também. Samuel sabia que precisava ter higiene, cuidado. Nós precisamos cuidar da nossa casa, assim como precisamos cuidar também da igreja. Quando você vai à igreja, você coloca os pés em cima do banco? Não faça isso, porque lá é a casa de Deus. Temos que cuidar, senão vai sujar as coisas de Deus lá dentro do templo. Quando você vai à igreja, você coloca chiclete debaixo do banco? Eca! Não faz assim não. Nem pode nem fazer isso, porque vai estragar os móveis da igreja. Não faça não, tá bom? Quando você vai à igreja, você fica correndo na hora que o pastor tá pregando? Faz isso também não, porque tira a atenção das pessoas. Temos que ficar, reverentes. Reverente significa ter, atenção e ficar bem quietinho. Isso mesmo, na casa de Papai do Céu nós temos que ter
cuidado, assim como o menino Samuel. Ele cuidava de tudo, ele não fazia bagunça na igreja, não. Ele ficava, ó, com muita atenção, com reverência, com silêncio, isso mesmo. Olha só, Samuel, ele tinha higiene, ele cuidava de tudo com muito capricho. Então, lave muito bem as suas mãos. Na hora que depois que você for ao banheiro, você lave bem as mãos. Isso mesmo. Quando você for fazer cocôzinho, xixizinho, você fecha a tampa do vaso e dá descarga. Não pode dar descarga com o vaso aberto, sabe por quê? A bactéria do cocôzinho vai pelo ar e vai para dentro do seu nariz. Por isso que nós precisamos fechar a tampa do vaso para dar descarga. Faça isso, tá bom? E deixa seu quarto bem organizado, sua cama bem arrumada, como você já aprendeu. Os brinquedos também bem organizados, como você já aprendeu. Você pode ajudar a mamãe na cozinha também, lavando as frutas e verduras com muito cuidado e atenção para você não cair, não se machucar e não desperdiçar muita água também, tá bom?